Bezat Hashem, se Deus quiser, hoje eu vou falar sobre o Tratado Gittin, página 57 do Tratado, parte A do Tratado de Gittin. Hoje eu quero falar sobre a conversão de alguns prosélitos da era moderna, a conversão ao judaísmo de alguns prosélitos da era moderna e alguns da era antiga. Primeiro eu quero citar Onkelos, o famoso tradutor que traduziu a Torá para o aramaico. Logo após a destruição do segundo Beit HaMikdash. Ele era sobrinho de um dos maiores e terríveis, um dos piores, do imperador Tito. Sobrinho de Tito, é exatamente aquele que invadiu Jerusalém, aquele que matou milhões de judeus, aquele que perseguiu em muito o povo de Israel. E é interessante que ele tentou de todas as formas, de todas as maneiras, para persuadir seu sobrinho, que era filho, era sobrinho direto, legítimo, de sangue de sua esposa do imperador Tito, tentou convencê-lo de todas as formas, de todas as maneiras, a não se converter ao judaísmo. Acho interessante que Hashem, o santo bendito seja ele, usava exatamente os descendentes dos nossos maiores, os piores inimigos, para a conversão, para converter, para permitir a conversão desses ao judaísmo. Estou citando aqui Onkelos, que foi um dos principais. Existiam outros também que traduziam a Torá para o aramaico, até por o aramaico ser, na época, o período passou a ser de muita importância o idioma aramaico para o hebraico, para Israel, para os judeus, desde o período onde eles foram levados cativo para a Babilônia, a primeira diáspora, onde ali o aramaico passou a ser uma língua principal, a língua importantíssima no período tanto que antecedeu ao segundo Beit HaMikdash, no período que eles foram levados para a diáspora, a primeira diáspora. E sucedeu-se até Onkelos, posteriormente, provavelmente, a Onkelos também. Mas um dos que mais ficaram conhecidos por traduzir a Torá para o aramaico foi Onkelos. E o que mais muito me chamou a atenção foi ele ter sido sobrinho, por incrível que pareça, de um dos maiores algozes, de um dos maiores perseguidores, do nosso povo, do povo de Israel, Jerusalém. E eu o chamo de maldita memória, Imperador Tito. E com todas as províncias, entre Alexandria, por exemplo, naquele período, na época que Tito invadiu Jerusalém, ele também, seus exércitos também invadiram todas as províncias onde ali tinha o domínio, onde existia judeus, comunidades judaicas inteiras foram arrasadas, como uma principal província onde viviam ali mais de 1 milhão de judeus, na cidade, na ilha Alexandria, por exemplo, na ilha de Alexandria, que ficava no Egito, e fica no Egito. Imperador Tito, ele foi tão mau que ele tinha consciência disso, e ele mesmo pediu, ele tinha consciência da maldade, de sua influência, de seu instinto mau, que ele pediu para que quando ele fosse morto, sua cinza, ele fosse cremado, e suas cinzas fossem jogadas no mar. Para quê? A intenção dele é que ele não fosse ressuscitado. Ele citou aqui o Tratado de Gittin,
lá na página 57, parte A, cita detalhadamente, em detalhes, esse ocorrido com o imperador Titus. Ele tinha essa consciência. Então ele não queria, ele queria ser cremado, suas cinzas serem jogadas no mar, com a intenção de que ele não fosse ressuscitado, para que ele não viesse pagar por suas maldades. Mas o santo, bendito seja ele, está no controle de tudo. Quero estar citando aqui também um importante sábio da Torá. Um grande, foi um dos grandes, tido como um dos alicerces, um dos grandes compiladores da Mishnah, Resh Lakish, um gladiador, lutava nas arenas de Roma e ele se converteu ao judaísmo. Ele era um prosélito, ele nasceu, Resh Lakish nasceu na cidade de Tiberíades, no 3º século da Era Comum. Ele virou sábio. Ele recebeu o nome de Shimon ben Lakish, muito comentado, um dos que são mais comentados na Mishnah. Ele recebe o nome de Shimon ben Lakish, como Resh Lakish, um dos mais notáveis Amoraim, compiladores da Mishnah, considerado um dos pilares do Talmud babilônico e do Talmud de Jerusalém. Ele também contribuiu com vários comentários em ambos os Talmudes. Após a sua conversão, ele abandonou as arenas, chegava cedo na casa de oração, diante do santo bendito seja ele. Ele passava dias, horas, manhã, tarde e noite estudando o Torá. Significa o que Resh significou. Resh significa, traduzindo, cabeça ou líder. Seu apelido sugeria seu papel de líder de um grupo, não apenas os sábios da Torá. Ele era um líder. Ele foi líder no período que ele era gladiador, ele era considerado um líder autêntico, um líder nato, nas arenas, no seu grupo de colegas, de gladiadores, e considerado um líder dentro das yeshivotes, dentro da comunidade, de uma comunidade inteira, e até hoje lembrado e sempre será lembrado por toda a comunidade judaica, como um dos principais compiladores da Mishnah. Eu quero aqui estar citando também um tratado de Gittin, novamente aqui no tratado de Gittin, continuando, dando continuidade, a página 57a, os descendentes de Amam. Os descendentes de Amam também se converteram ao judaísmo. É incrível, é interessante como que o Eterno, ele escolhia pessoas descendentes dos mais perversos, os inimigos de Israel, do povo judeu, para fazer parte das fileiras, para se converter ao judaísmo. Os descendentes de Senaqueribe, o rei da Síria que governou a Síria, foi rei da Síria entre 705 antes da Era Comum a 681, ao ano 681. Também se converteram ao judaísmo. Senaqueribe, só para lembrar, ele tentou invadir Jerusalém, mas não conseguiu. O que me motivou a relatar a conversão de algumas pessoas, de alguns prosélitos, considerados os pilares da Mishnah, que contribuíram através de seus conhecimentos, os méritos desses grandes estudiosos, foram pessoas sinceras que ingressaram e se converteram sem interesse pessoal. Sem interesse. O que dificulta a aceitação, infelizmente, pelo judaísmo tradicional, digamos assim, dos
de muitos que tentam, que querem se ingressar na comunidade judaica tradicional, fazendo parte, exatamente o interesse, né? A maioria das pessoas, muitos querem ser aceitos pelas comunidades tradicionais por interesse. Porque hoje em dia, principalmente, né, é moda. Né? Fica bonito, eu virei judeu. Né, por interesse pessoal. Não com o intuito de realmente aprender, de realmente praticar, aprender e praticar e ser exemplo, ser obediente, ser guardador da menor mitzvah, do menor mandamento possível. As pessoas são impulsionadas por motivos alheios, por motivos pessoais. Eis aí a dificuldade, né, de muitos serem aceitos nas fileiras, nas comunidades tradicionais ortodoxas. Né? E eu quero aqui deixar o meu Shabbat Shalom, Legulam. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Todarabá. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.